honrado. Nós vamos falar de um sacerdote chamado Josué. Esse Josué que é relatado não é o Josué que andava com Moisés. É o mesmo nome, mas outra personalidade que era no tempo do profeta Zacarias. Zacarias está aí perto de Mateus, depois Malaquias, aí você vai voltando e encontra Zacarias. Capítulo 3, verso 1. Quem já encontrou diz amém. Vamos então ler. E me mostrou, ou seja, Deus mostrando para Zacarias, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Mas o acusador, ou o adversário, quer dizer, Satanás, o chefe dos demônios, estava à sua mão direita para lhe o acusar, ou lhe opor. Mas o Senhor Deus disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E não é este, Josué, um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou com que estavam diante dele, dizendo: tirai esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirá de vestidos novos. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor defendeu a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observar as minhas ordenanças, também tu jogarás a minha casa e também guardará os meus átrios. E te darei lugar entre os que estão aqui, ou te darei honra entre todos que estão aqui. Na outra tradução. Agora podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então uma das situações que devemos estar atento em relação ao ataque demoníaco contra a unção sacerdotal é o que ocorreu com o sacerdote chamado Josué no tempo do profeta Zacarias. Então nós já falamos que a unção sacerdotal ela veio para os levitas, porque foi a única tribo que não adorou bezerro de ouro, esperaram pacientemente em Moisés, e eles tiveram unção sacerdotal. Não podiam tocar em defunto, ir para as bebedices, ficar perto do tabernáculo. Então aquela tribo de Israel tornou protegida de Deus, honrada. A riqueza vinha para eles de todo Israel. Então Deus fez estatutos para os levitas da tribo de Levi. Mas agora, todos nós somos sacerdotes. Apocalipse 1:6. Mas as leis que regem o sacerdócio, ou a unção sacerdotal, elas são agora princípios espirituais. Então não pense que só um é sacerdote. Todos nós, Apocalipse 1:6. Então em Cristo todos tornam sacerdotes para Deus nosso Pai. Por quê? Porque Deus quer uma nação sacerdotal, para a proteção, para a saúde, para o milagre, para a libertação, para trazer a glória de Deus na terra. Então o inimigo faz com que a unção sacerdotal seja quebrada. A pessoa perde a paciência, ou não ora, ou lança morte, que é falar palavrão, ou falar da vida alheia, denigra as pessoas. Então isso é quebrar a unção sacerdotal. Então o inimigo que vai criando essa situação para causar o dano. Mas se você fala: não, eu vou viver na unção sacerdotal, então você vai ter a casa firme, a bênção familiar, a prosperidade, a bênção vem até a sua porta, Deus te protege, Deus te livra. E o que mais ocorre? Então veja bem que na última passagem, Davi, ele quase é morto pelos seus amigos, mas ele veste lá a estola sacerdotal e consulta a Deus. Então muitas vezes até os amigos, até os parentes podem levantar contra você, até dentro da igreja, de uma hora para outra. O inimigo faz de tudo para levantar o descontentamento, mas no momento que você ministra para Deus, Deus quebra essas influências. Então por isso tem que viver sempre na unção sacerdotal.
para ter paz, saúde, alegria, quebrar inimizades, influências, mal entendido, influências demoníacas. Porque senão o cristão não vai ficar em lugar nenhum, vai ficar perturbado, triste, decepcionado, porque a tendência é o inimigo destruir. E quando o inimigo entra em alguém, é doença, miséria, morte e sofrimento. Mas a unção sacerdotal nos protege. Então veja que Deus então fala com o sacerdote Josué, no tempo de Zacarias, que o inimigo apresenta lá diante da entrada do céu, diante de Deus, e fala para Deus: ó Deus, aquele sacerdote teu lá não pode ministrar, está com a roupa suja, ele é pecador, miserável, ele não é de direito de falar o teu nome. Então foi as acusações de Satanás diante de Deus com relação ao sacerdote Josué. Então Deus envia o anjo do Senhor, que no Velho Testamento prefigura Cristo, simplesmente declara: o Senhor te repreenda. E Deus manda uma declaração: mas este homem, Josué, ele é um tição tirado do fogo. E então Deus repreende o inimigo, e Deus fala a Josué: mantenha a integridade, cumpra o que eu estou mandando, faça os princípios sacerdotal, que eu vou te colocar em honra mais do que qualquer outra pessoa que ninguém conhece ao seu redor. Veja que foi a promessa sacerdotal para Josué. Mas o que estava ocorrendo em relação a Josué? Acusações demoníacas. Então veja bem, o inimigo acusou ele, que ele tinha falhas, que não era lícito, que ele não tinha de falar o nome de Deus, que ele tinha falhas. Então atacou ele de toda maneira. Mas logo a seguir o anjo de Deus já vem e repreende Satanás. Veja que Deus não fala dos problemas, dos pecados ou da impureza de Josué, mas simplesmente dá uma declaração dele: mas esse é um tição tirado do fogo. Então esse é um princípio sacerdotal. Quando você tem a revelação do que é um tição tirado do fogo, você vive unção sacerdotal, e Deus vai te honrar mais que qualquer pessoa que pode estar ao seu redor, que muitas vezes está servindo a Deus, e Deus te fortalece e te protege, e você torna intransponível. O que é um tição tirado do fogo? Então veja bem, Josué estava sendo atacado. Então veja hoje, muitas vezes você está no seu lar, na sua casa, sua parentela, na igreja, no seu trabalho, e as pessoas começam a falar da sua vida, denigrem você. O que mais o inimigo gosta é levantar o descontentamento. Estou descontente com a esposa, com o pastor, descontente com o professor, não aceito isso, aquilo. O inimigo tenta criar isto para atacar, esfriar todo mundo e encontrar falha de toda forma, para aquele que está sendo atacado desanimar, se abater e falar: realmente eu estou falho, eu sou realmente falho, não dou conta de fazer isso. Ou a pessoa reage contrário, começa a brigar. Isso ocorre para todo lado, é ataque demoníaco contra a unção sacerdotal. Veja bem que hoje talvez está até pior, porque se você observar aí os sites sociais, Face, tantos outros, e agora tem uma outra característica chamada bullying, que vai para a escola, vai para a internet, vai para todo lado, e as pessoas denigrem, falam, postam fotos indecentes, manipulam. Aí tem pessoa que está morrendo, suicidando, e falou mal de mim, pôs uma foto em mim que não é minha, e viu eu num restaurante, eu estava perto de e agora está falando que eu estou bebendo pinga. Aí se a pessoa não for forte, começa a espalhar boato para todo lado, e o inimigo vai falando: aquele lá não pode pregar, aquele lá não pode estar na igreja, aquele lá não tem direito. Satanás vai fazer isto, mas para isso tem a unção sacerdotal. E se você se deixar levar por bullying, ataque, falatório, você acaba desanimando. Então veja que antes que Josué já desanimasse, Deus já mandou o anjo dele e falou: para trás, Satanás, desse homem, ele é um tição tirado do fogo. E Josué ouve isso. Então o que é um tição tirado do fogo? Então um tição quer dizer uma madeira, um pedaço de lenha, um pedaço de pau, que era usado lá em Israel para fazer fogueira, acender fogo, ou para iluminar as cabanas. Então geralmente era madeiras utilizadas para fazer fogo ou assar carne. Enfim, era madeira que ia queimar, virar carvão e pó. Mas veja bem que declara que Josué era um tição, uma madeira que já estava cheia de carvão, quase as pontas virando pó, mas Deus vai lá e tira aquela madeira já queimada,
cheio de carvão, já saindo cinza, e transforma em algo útil, ou seja, transforma em algo que ninguém mais dava valor. Então, na hora que Deus fala isso de Josué, ele então ouve, e ele então fala: então eu sou um tição tirado do fogo para Deus. Eu estava nos infernos, estava como uma madeira igual carvão virando pó, mas Deus me tirou de lá. Então para que eu vou preocupar se alguém vai me denegrir, vai me afligir, vai me atacar, vai me escorraçar, vai fazer bullying para mim, ou vai me denegrir? Se o próprio Deus, ao olhar para mim, eu era um condenado, desprezado, virando pó, e Deus me tira do fogo, um tição tirado do fogo, e me transforma num sacerdote, para que então me abalar, me preocupar e me desesperar? Então aquilo entrou no coração de Josué, e então ele teve prazer, mais ainda, de obedecer à unção sacerdotal, os princípios sacerdotal, de orar, de ministrar no templo, de cuidar do candelabro, dos utensílios. E então Deus falou: Josué, faça tudo que é determinado, que eu vou te honrar, como ninguém perto de você terá honra. Veja que Josué não pediu nada, mas a honra veio em riqueza para o Josué. Tanto é que ele é considerado um dos grandes sacerdotes enriquecido no tempo do profeta Zacarias. Foi grandemente honrado, sacerdote honrado. Deus o honrou com abastança e proteção. Não que ele não tinha falha, não que ele não tinha erro, mas Deus, quando vê alguém e essa pessoa acata a palavra dele e dá crédito a ele, Deus não vai nos acusar, nem nos denegrir, nem dar as costas para nós. Ele vai nos edificar, contanto que tenhamos prazer nele e obedeça a ele. Então por isso tem que ter unção sacerdotal, porque é nesse momento que você vai vencer o bullying, a maldição de palavra, a agressão, ou a esposa atacando o esposo, ou vice-versa, ou filho, ou parente, ou inimigo vai influenciando na igreja para descontentamento, dentro da escola, amigos de uma hora para outra ficam inimigos, porque o inimigo vai levantar falso, ou vai falar: não, essa pessoa não presta, não, essa pessoa é assim, não, isso aí é dessa maneira. Aí vai começando a despertar acusação de todo lado. E se a pessoa não tomar cuidado, ele vai achar ruim. Mas eu tinha tanta amizade com aquele vizinho, agora ele espalhou o boato meu. Eu tinha tanta amizade com aquele parente, gostava tanto dele, e dentro da minha casa saiu mal. Eu não pensava nem que sairia isso do meu filho, ou da minha colega, que eu andava junto, espalhou aí uma foto conturbada para o site, agora está todo mundo me denegrindo. É o inimigo causador disso. Mas ao você viver a unção sacerdotal, pode ocorrer o fato, pode ocorrer o falso, pode o inimigo atacar, mas aí você já está com a visão sacerdotal. Mas eu sou um tição tirado do fogo, eu não tinha nem chance mais, eu estava a um ponto já de virar pó, de desaparecer da terra dos viventes, já estava no meio dos infernos queimando, tição tirado do fogo, não havia chance para mim. E no entanto Deus põe a mão lá dentro e me tira, e me honra, e me coloca como sacerdote. Que Deus maravilhoso é esse? Para que eu vou então me preocupar com outras coisas, se aquele que me ama é o que interessa? Então não se abata, desanime, não dê as costas para as coisas de Deus, não fique abatido se alguém lhe denegriu, ou alguém comentou. Deixe a pessoa fazer o que bem entender, que vai dar conta com Deus. Mas a nossa função é mantermos íntegros, é não preocupar. Falou: eu estou servindo a Deus, estou diante de Deus, estou cumprindo o que Deus está mandando, e o que vai ocorrer? Se você tiver fiel mesmo, Satanás cai por terra. Veja bem, que não é nem demônios, é o próprio Satanás em pessoa atacando o sacerdote, o próprio inimigo mortal. Mesmo assim o anjo do Senhor fala para trás dele, ele é tição tirado do fogo. Não adianta você condená-lo, acusar diante de Deus, Deus não vai nem dar ouvido, porque o próprio Deus tirou ele do fogo, tirou ele de virar carvão e pó. E Josué, ouvindo esta palavra, então ouça essa palavra: você é um tição tirado do fogo, você estava condenado, você não tinha mais chance, você estava na miséria, todos nós, não havia como
escapar de tão grande condenação, estava a um passo de ir para a eternidade decaída. Então, para que preocupar com coisas mínimas? A preocupação com as coisas mínimas que vai te derrotar. Ah, mas está difícil a família, está difícil as pessoas, está difícil sobreviver. Mas enquanto você preocupar com as coisas difíceis, você está fazendo o que o diabo está querendo, valorizar o mínimo, valorizar o problema, em vez de valorizar o que Deus fez. Enquanto você não valorizar o que Deus fez, as bênçãos não vêm, porque aí você está entrando em choque com o plano de Deus. Você está mais valorizando o problema do que o que Deus fez. Então Josué fala: para que eu vou valorizar o que estão falando de mim? Porque talvez Josué tinha alguma coisa que alguém sabia, que ele praticou ou deixou de praticar. Tanto é, os vestidos dele estavam sujos mesmo, mas a ordem foi para vesti-lo com roupa limpa. Deus sempre vai nos perdoar, nos abençoar. É unção sacerdotal. Caso contrário, a tendência é só ficar falando o negativo, aquilo que denigre, aquilo que é o mínimo, aquilo que não tem nada a ver com Deus, aquilo que o inimigo quer que você faça. Então, se o problema vem contra você, fala, ou alguém declara, não dê ouvido. Pode ser até verdade, mas não dê ouvido, porque o lá de cima, o eterno, o Salvador, o Filho de Deus, ele já te tirou dos infernos. Você é um tição tirado do fogo, é o que basta, contanto que você ame ele, porque não há um justo sequer, todos pecaram, estamos destituídos da glória de Deus, mas ao termos Jesus e crer nele, ele nos faz reis e sacerdotes para Deus nosso Pai. Então da declaração sacerdotal, sempre você fala: ó Deus, mesmo que eu estou falho, mesmo que as pessoas acham tanta falha em mim, você pode apontar para mim, você pode fazer uma listagem, escrever umas 2 folhas, frente e verso, pode escrever, tem falhas mesmo, para todo lado, todos nós estamos na perfeição, caminhando para ela. Você pode escrever um livro, apontando minhas falhas, que não vou me abater mais, porque já aprendi muito tempo, não são sacerdotal, que eu sou um tição, tirado do fogo, ou seja, eu estava pior que qualquer coisa que você pode falar de mim. Mas por quê? Porque eu já estava a um caminho do inferno, a um passo da derrota, carvão virando pó. Mas veja bem, Deus vai lá com a sua mão no meio dos infernos e tira, e nos torna um tição tirado do fogo. Quer dizer, uma pessoa desprezada, condenada na mão do diabo, derrotado, sem salvação, sem chance, e Deus fala: eu quero esse. E então, para que preocupar com falhas? Se fosse preocupar com falhas, Deus falava: está condenado mesmo, é um miserável mesmo, é um bruto, tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno mesmo de cabeça para baixo, tem que ser mesmo condenado para os infernos. Se nem Deus fez isto, para que preocuparmos com o que o inimigo nos acusa? Mas quem tem a unção sacerdotal é que vai prevalecer, porque se você tiver a unção sacerdotal, você vai falar: não importa, mesmo que a esposa ainda está me denigrindo, mesmo que levanta de mim, mesmo que eu deva também, mas o importa é que o Senhor eterno me chama de um tição tirado do fogo, ou seja, ele me retirou de lá, e ele vai me ajudar a cumprir o que ele está pedindo, é adorá-lo, servi-lo, e cumprir o que ele pede, eu vou aperfeiçoando. Só de cumprir, só de alegrar nisso, você vai ser mais honrado do que qualquer pessoa. Mas enquanto você ficar triste, abatido com o que fala de você dentro da sua casa, na igreja, na escola, ou no site social, ou aonde for, enquanto você se deixar abater, porque tem pessoa que está suicidando. Hoje mesmo eu vi a notícia de uma moça americana, pulou lá do alto de um telhado, porque postaram uma foto dela, denegriu ela, e ela ficou triste, chorando: eu tenho que morrer, e ninguém vai gostar mais de mim por causa disso. Se suicidou, morte eterna, é o que o inimigo quer. Mas se ela tivesse ouvido o evangelho e falou: não, mas tu é um tição tirado do fogo, minha filha, não te condeno, te tiro dos infernos e te levo para adorar ao Deus eterno, e não preocupe com o que o inimigo acusa, preocupe com o que o Senhor te disse. É um tição tirado do fogo, um condenado que eu quero me honrar para me servir eternamente. Basta isso, é unção sacerdotal. Quando você vive nesta verdade,
O inimigo fica atuando contra você, mas ele vai parar, ou ele pode até continuar, para tentar pegar a sua tristeza. Mas você falou, não vai me entristecer. Por mais que ataque, eu já tenho a consciência que coisas pior eu já era, coisas pior estava na minha vida, coisas pior já estava em mim, e mesmo assim Deus quer me aperfeiçoar, senão já está condenado. Eu sou um tição tirado do fogo. Então uma das revelações sacerdotal é essa: derrote o inimigo com essa palavra profética. Josué nunca mais esqueceu, era um pecador, era uma pessoa que o inimigo acusou, era uma pessoa que cheio de falha, mas ele não soube se defender das acusações. Mas o anjo do Senhor veio. Então muitas vezes é melhor até ficar calado do que fala ou de que se levanta, porque o anjo do Senhor, ele mesmo vai te defender, ele mesmo vai falar no mundo espiritual: para trás dele, Satanás, cala a tua boca, porque aquele ali é tição tirado do fogo. Mesmo que tem falha, nós não apontamos falha dele, porque ele já foi tirado do fogo. É uma madeira que estava virando pó, cheia de carvão, mas agora tem valor. Você já deu valor para uma madeira cheia de cinza, pedaço de carvão? Não dá muito valor, não tem valor. Isso que Deus fez para nós em Cristo é a unção sacerdotal. Então pare de dar lugar àquilo que é contrário à sua vida. Pare de se abater, se denigrir ou dar vazão que os outros falam. Sempre se anime, fale, não importa. Pode xingar, blasfemar, levantar, pode falar até o que é verdade, pode até apontar a falha, apontar, você é assim, você é dessa maneira. Você fala, tudo bem, sou assim mesmo, mas eu sou um tição tirado do fogo. Então se alguém lhe aponta, você não presta, você não cumprimenta os irmãos, você não ajuda a igreja, não, você não sorri, não, você não visita as pessoas, não, você não tem amor, pode escrever tudo da sua vida, mesmo que está devendo, não importa, porque isso ocorreu com Josué. A unção sacerdotal vai proteger. Logicamente vamos aperfeiçoando, mas se nós não aperfeiçoar, porque é amadurecimento, mas caminhamos. Aqui na terra não chegaremos à perfeição nunca, somos aperfeiçoados dia após dia, mas importa viver alegre e feliz, que o Senhor já nos tirou dos infernos. Então se declara, eu sou um tição tirado do fogo, nada me abala mais, nada me denigre. Se o Espírito Santo te notar alegre e feliz, confiante, pode levantar os infernos. Veja bem, nem Satanás adiantou, nem o próprio capeta, demônio, aquele que caiu do céu, que foi diante de Deus acusar Josué, não adiantou nada. O próprio Satanás contra não adiantou nada. Deus honrou Josué e deu a ele: vou te honrar nessa terra com bênçãos que nem pessoa perto de ti terá. Veio honra. Então tem bênçãos que vêm na unção sacerdotal. Então nós vamos orar agora para mais uma etapa, desfazer o poder do diabo. Então mais uma etapa se completa e na outra etapa completaremos a campanha da unção sacerdotal, despojando os demônios. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu é tão misericordioso. Senhor, Tu é tão cheio de misericórdia, de amor, de bondade, que mesmo já estando a um passo da condenação, a um passo, ó Pai do caixão, a um passo dos infernos, a um passo de virar pó e cinza, mas, ó Senhor, Tu é tão amoroso que nos faz o Senhor um tição tirado do fogo para servi-lo eternamente. E Deus sempre quer nos dar a unção sacerdotal. Enquanto ficarmos tristes, abatidos, decepcionados ou deprimidos, ou até ferido, ou até muitas vezes chorando, muitas vezes até recaído por alguém, ou por entidades, ou situações contrárias a nós, o inimigo vai prevalecer com certeza, com doença, com miséria, com sofrimento. Mas Josué, contemporâneo do profeta Zacarias, ele recebeu a ordem de Deus, que ele era um tição tirado do fogo,
um sacerdote do Senhor. E agora todos nós somos reis e sacerdotes para Deus nosso Pai. Senhor, nos ajuda a enfrentar bullying, situação adversa, conturbação, ameaça, mesmo que estamos, ó Pai, cheio de erro, de falha, mesmo que estejamos, ó Pai, cheio ainda de impurezas, mas importa viver a unção sacerdotal. Mas nós somos um tição tirado do fogo, que estamos como, ó Senhor, carvão virar pó, cinza no meio do fogo, e Deus nos resgatou e nos dá unção sacerdotal, que vamos viver em alegria, em gozo do Espírito Santo. Ó Deus, opere poderosamente nesta noite, como muitos já vieram à tarde, e renovamos este voto das 7 sextas-feiras da libertação, e mais uma etapa que completará. Espírito de Deus, vem operar o milagre, a saúde, a libertação. Cesse a doença, cesse a moléstia, cesse a morte, a destruição. Senhor, estamos, ó Pai, como para virar pó, e Tu nos tornou um tição tirado do fogo. Olhe para esta irmã, para este irmão, ó Pai, que muitas vezes está atemorizado, ou amedrontado, ou apavorado, ou doente, ou triste, com o ataque, com a maldade humana, ou com a situação adversa, ou com a acusação demoníaca. Não importa, importa, Senhor, que quem tem Jesus vai tornar sacerdote para Deus nosso Pai, e torna um tição tirado do fogo, que não olha mais para nada humanamente falando, mas valoriza o que Deus fez, e vive feliz, alegre todo dia, para bem dizer o Senhor. E todos que vivem satisfeitos com o que Deus fez em Cristo, será enriquecido, honrado, com saúde, com longevidade, com fartos e longos dias, com abastança. Pai, queremos a unção, como teve Josué, que foi o primeiro exemplo, Senhor, que a Bíblia declara de um tição tirado do fogo. Que esta palavra profética cumpra sobre a igreja, caia por terra toda influência demoníaca, todo espírito de trevas, todo engano, caia por terra. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, você está aí passando situações adversas na família, na parentela, em casa, com pessoas queridas ou pessoas próximas. Tem pessoa que nem parente mais conversa com você, como Deus mostra. Tem pessoa que não quer nem ver outro pintar de ouro. Não preocupe com isso. Não preocupe com essas questões, senão você vai ser derrotado no amor, na família, vai se denegrir, vai se abater. Tem pessoa que pode te acusar dentro da sua própria casa, no seu leito conjugal. Não preocupe, você é um tição tirado do fogo, e Deus quer te honrar com bênção que você nunca imaginou. Enquanto você se abater, o inimigo retém a bênção, porque não há como Deus confirmar a palavra. Mas ao você viver a verdade de Deus, a situação vai mudar.